Fala, meu povo! Que alegria é poder estar aqui mais uma vez com vocês do meu, do seu, do nosso podcast. E, mais uma vez, né, aqui na Maná, Artigos Religiosos Católicos. Primeiramente, quero agradecer, né, a Ana, aqui da Maná, por mais uma vez estar nos cedendo, né, o espaço para que possamos gravar mais um episódio do nosso podcast. Para nós é uma alegria muito grande, né, poder receber todo esse carinho, esse acolhimento. A gente se sente muito querido, né? Então já fica o convite para você aqui da região de Niterói e Redondezas tá visitando aqui a Maná, Artigos Religiosos Católicos. Bom, vocês devem estar notando alguma coisa de diferente hoje, né? Pois é, hoje eu tô aqui com uma pessoa que para mim é muito especial, né? E nosso episódio será voltado justamente para essa situação que vocês estão vendo aqui. Quero apresentar para vocês, já falei em outros podcasts, ela já esteve presente em palavras. Hoje, de forma física, a Lívia, minha namorada, diretamente de Fortaleza, né, tá aqui para gravar esse episódio comigo e com vocês, a galera do nosso podcast. Então, meu bebê, seja muito bem-vinda nesse episódio do nosso podcast, né? Vou deixar você livre para se apresentar. E depois a gente vai contar um pouquinho da nossa história, né? Porque pra quem não sabe, não sei se vocês assistiram os últimos episódios, a gente namorava à distância e Papai do Céu abençoou e já tem alguns meses que a Lívia veio morar aqui, né? E hoje a gente pode se ver com mais frequência e algumas semanas a gente se vê até todos os dias. Mas vai lá, meu amor, se apresente. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Lívia, né? Eu sou de Fortaleza, sou do Shalom, também sou consagrada, como da comunidade de Aliança, e desde outubro, mais ou menos, e estou morando aqui em Niterói, né? Vim de Fortaleza para essa cidade, né? Para esse estado, e aí me apresento para falar mais o quê? Pessoalmente, o que mais seria? Diga aí. Não, eu acho que você deveria falar assim, mas esse é o principal, o básico, né? Da onde você é, o motivo por qual você veio, né? Que o Papai do Céu te enviou para estar perto também do seu love. Mas, de forma pessoal, né? O chamado que você sempre sentiu em ir em missão e como coincidiu também essa situação, né? De unir o útil, como se diz, né? O útil ao agradável. O seu chamado em ir em missão e poder estar vindo em missão aqui para a terra do seu love. Pronto. Então, assim, esse processo, né, da missão, do partir em missão, ele começou lá atrás, né? Assim, já fazia um bom tempo, antes até mesmo de conhecer meu bebê. Mas, assim, ele veio se concretizar, né, de uma forma bem material mesmo, digamos assim, por meio de uma carta, né, que nós na comunidade escrevemos pedindo, né, para partir em missão. E aí eu escrevi a carta em 2019, foi todo um ano, né, assim, rezando sobre isso, pedindo coragem, né, de fato pedir isso em uma novena de Santa Terezinha. Olha aí. Pedir a coragem de realizar a vontade de Deus, né? E aí mandei carta em dezembro de 2019 e em março de 2020 saiu a resposta, na semana que foi divulgada a pandemia. E aí eu fui consultada para saber minha disponibilidade, minha abertura para partir em missão para Angola, na África. E acho que isso foi mais ou menos na segunda ou na terça-feira. Quando foi na sexta, pelo menos lá no Ceará, fechou tudo, né? Assim, por conta de pandemia. E aí fui vivendo esse processo da missão. E aí, ou em um outro momento, a gente pode mais detalhadamente partilhar um pouco sobre isso. E quando foi em 2021, né? Pela realidade ainda de pandemia, primeira onda, segunda onda, em conversa com a comunidade, vimos que a Angola não era viável, né, por conta da realidade mesmo da pandemia. E saiu meio que numa falha, podemos dizer assim, né,
o meu nome no site da comunidade como Aliança Missionária para ir para a missão de Parnaíba. E aí foi em 2021, não lembro exatamente, acho que em junho, se não me engano, quando eu recebo, eu bem atordoada, porque foi realmente uma falha, assim, mas ao mesmo tempo foi uma providência, né? Porque foi a partir disso que nós voltamos a nos falar, podemos dizer assim. E aí este ser pegou um print Maravilhoso. e me mandou no WhatsApp, perguntando se aquela Lívia, né, que estava lá como comunidade de aliança, que iria em missão, seria eu. E aí assim foi, né? A gente começou a conversar, isso também já é um outro assunto mais relacionado ao relacionamento. E fui vivendo, né? Não fui para Parnaíba como em missão, porque de fato eu estava vivendo realidades pessoais, familiares, que me inviabilizaram. Sempre bom lembrar, para não acharem que a culpa não foi minha. Isso a gente ainda estava voltando a conversar. E aí não tinha ido em missão, né? Tinha sido meio que suspenso, posso dizer assim. Mas sempre aquela inquietação, aquele desejo de partir em missão, né? Quando foi, passou-se, né, um tempo, comecei a namorar o Wellington. Tempo bom, tempo bom. 2023, né? 23, exato. 2023, a gente saiu, a gente conversando e tudo, aquele desejo da missão estava ainda ali guardadinho no coração, mas a vida tinha seguido, né? A minha vida ali, trabalho, família, relacionamento, e aí eu ficava meio sem saber, digamos assim, né? Como aquilo ali iria se concretizar. Até que apareceu uma seleção. Uma oportunidade, uma né? oportunidade, posso dizer assim. E eu sou dentista, né? Eu sou formada em odontologia, sou especialista lá numa área específica, paciente com necessidade especial. E a vaga, né, assim, para essa especialidade especificamente, não tinha no Ceará. Era uma seleção a nível nacional. E essa vaga, né, ela não tinha em Fortaleza, mas tinha aqui no Rio de Janeiro. Por que será? E aí a gente conversou, fui resistente, confesso. Mas aí fui rezar, né? Fui de fato rezar. E Deus, ele foi muito concreto, né? Com várias passagens que falava, de fato, ali daquela missão, da confiança mesmo, né, nele. E aí eu fui vivendo novamente esse processo do partir em missão. E aí, assim, aquele misto de alegria, porque iria ficar perto do namorado, mas ao mesmo tempo uma dor também, né? Não deixaria de ser uma dor pelo partir, pelo novo, pelo incerto, digamos assim, né? Nunca saí do Ceará, né? Nunca morei fora. Então, não sabia como que eu iria Veio logo pro Rio de Janeiro, o estado, né, mais temido pelo Brasil. Então, assim, foi um misto, né? De emoções, posso dizer assim. Alegria, tanto pelo namoro, como pela realidade da missão, se concretizar de alguma forma, né? Mas também todo o deixar a família, o deixar amigos, o recomeçar aqui de alguma forma. Mas, assim, cada vez que está, digamos assim, difícil, eu busco meditar, rezar um pouco com aquilo que Deus foi firmando, né, durante o ano de 2023, porque começou, acho que o quê? Em fevereiro, março? O quê? O processo seletivo? Isso. Em fevereiro, acho que foi inscrição, aí as respostas foram saindo em abril, e aí se deu a continuidade, se concretizou mesmo o resultado final, acho que foi em agosto ou setembro, setembro. Acho que sim. Eu sei que final a partir de agosto, de outubro de setembro, já era outubro já estava definido. aqui, E para você ver, né, assim, as coisas, né, providência, pra gente católico a gente fala providência, né, para alguns sorte, coincidência, não sei. Mas eu cheguei aqui no Rio de Janeiro no dia de Santa Terezinha, não sei se tu lembra, né? Dia 1º de outubro. E aí ela, né, eu volto lá atrás, na novena, né, que eu fiz em 2019.
pedindo essa coragem, né? E ela me deu na época que eu fiz eu entreguei a carta. E eu me lembro que nesse dia na missa da novena, né? Encerramento da novena, eu recebi um buquê, não era nem uma rosa. E quem te deu o buquê? O padre. Olha ele foi só. aspergir com água benta. Ele virou ali pra mim e me entregou o buquê. Eu falei, caramba, Deus não tá me dando coragem, Deus tá me dando muita coragem. Né, assim, e aí eu acho que, enfim, esse link não podia deixar de falar de Santa Terezinha também. Mas esse processo, né, da minha chegada, digamos assim, no Rio de Janeiro foi dessa forma, né? E aí tem sido, né, um momento, assim, o quê? 6 meses ainda não. 5 meses. 5 meses, né? Serão, vão completar 6. Isso, agora em abril. E aí tem sido dessa forma, né, assim, fiquei, né, estou na comunidade agora aqui, né, na missão de Niterói, não estou morando no Rio de Janeiro, né, eu moro aqui em Niterói. Fazendo uns breves passeios, assim, por São Gonçalo, que ela tem que conhecer, né, a minha cidade natal. E aí, é isso, né, assim, eu acho que esse tempo da missão, né, esse partir em missão, esse povo novo, digamos assim, né, que Deus vai me confiando e também me confia esse povo e eu sou confiada de certa forma também a este povo, né, porque dentro da comunidade aqui a gente fala, né, somos família, então de certa forma acaba que eu tenho me sentido, né, muito acolhida também eles tem cuidado de mim, eu vou tentando, né, cuidar da forma que Deus vai permitindo também, né, na missão como um todo. E interessante que quando a gente escolhe ir em missão, que a gente escolhe se lançar na vontade de Deus, algumas coisas se levantam, né, pra gente poder desistir, pensar em dar aquele passo para trás. E ela não citou, mas eu acho que ela vai lembrar, que nessa seleção ela se inscreveu, né? E era uma vaga. E ela pensava que ela seria a primeira colocada. E ela não foi a primeira colocada. E aí ela disse, não vou mais. Não vou. E eu, Bibi, olha só. Confia no Senhor. Coloca o pé que ele vai dar o chão. Ela, não, mas eu não vou porque eu pensei que eu ia ser a primeira. A menina não vai desistir, pô. A menina não vai. Eu falei, Bibi, a menina pode não querer mais. A menina pode acontecer uma realidade com ela. Enfim, ela veio, né, sem vontade, desesperançosa, faltando um mês, acredito eu que eu me lembre, para finalizar, né, o processo. A menina foi desclassificada por alguma realidade que a gente não sabe e tá ela aí, né? E muitas das vezes acontece com a gente, né? Você que talvez esteja pensando aí em ir em missão, em aceitar a tua vocação aí, né? Que você sabe que Deus tem para você um chamado específico. E aí você vai pensar e pode ser que aconteça alguma coisa que te desanime a dar esse passo, né? Aí que você queira voltar atrás. Então é muito importante você se atentar a isso. Que quando Deus te chama, você vai. Não quer dizer que vai ser fácil. Eu vou e vai dar tudo certo. Não, pode ser que no meio do caminho aconteçam algumas coisas para te desanimar, mas não desanima, tá certo? E outra situação muito interessante que você nem falou, né? Que a gente se conheceu em 2018. Não, porque aí você já seria mais em relação ao namoro. Não falei exatamente por isso, que já que o assunto era missão, então eu deixei esse... tá certo, né? Porque a gente se conheceu lá em 2018, isso, né? Justamente porque eu fui pra África, né? Fui pra Madagascar, uma expedição missionária, e fui chamado a servir no stand, né, lá em Fortaleza, no stand do programa de voluntariado Shalom, do Fórum Shalom. E tava lá dando informações pro pessoal que era interessado em outras expedições. Tinha Bogotá, tinha Chaves, né, que inclusive eu também fui a Chaves. E aí ela foi lá buscar uma informação, isso em 2018, 7 de setembro de 2018. Ela chegou lá, né, viu esse rapaz elegante lá, cheio de Deus, inflamado. Acho que ela nem queria ir em missão, nem queria expedição. Ela gostou, né, do rapaz que viu e foi lá. E aí a gente trocou, né,
informações. Ela, se eu não me engano, ela estava querendo doar pastas, tinha algum fornecedor de pasta, escova de dente, enfim. E a gente peguei o número, a gente trocou o número, né, trocou contato. E eu insistentemente, né, depois que passou esse período aí de profissional, eu fui pro emocional, né, pro sentimental. Aí eu trocava algumas mensagens e ela nada de me responder, me deixou no vácuo por muito tempo, vários meses, né? Até que eu deixei pra lá. Falei, acho que ela não tá muito afim, não. E realmente não estava, né? E deixei pra lá, vida seguiu, o barco andou, passei por diversas situações, diversas realidades aí, de 2018 até 2021. Quando chegou em julho de 2021, né, eu entrei no site do Conchalon para poder ver a lista dos irmãos que iam em missão, né, que geralmente sai os irmãos que vão ser transferidos. E aí ela tava o nome dela lá, sendo transferida para Parnaíba. E aí eu olhei, né, Lívia Souza, eu falei, dentista, Fortaleza. Eu pensei, pô, será que é aquela menina? E só que quando eu pensei nisso, nessa em 2021, olha como as coisas são, eu não estava interessado. Eu, tipo assim, mandei a mensagem por mandar, né, para saber se era mesmo e tal, para conversar. E aí acabou que quando eu mandei, eu vi que as respostas dela não estavam iguais de 2018, né? Eu acho que Cupido me ajudou, meu anjo da guarda foi lá e deu um toquezinho no coração dela. E aí aconteceu, né? A gente foi se aproximando cada vez mais. Hoje a gente tá aí, mas ela lembra que ela me deixou no vácuo por muito tempo. Era aquele tipo, oi, tudo bem? Levava 3 meses para responder. E quando respondia, só falava assim, tudo. Nem tinha mais nada. É puxado. Não é verdade. Tá. Foi puxado, mas tô aí. Hoje eu tô aí. Na batalha, estamos juntos. Né? E outra coisa muito engraçada, né? Só uma brincadeira que o pessoal, quando a gente conta essa história, né? Principalmente eu, quando eu conto essa história, que ela ia em missão pra África e tal, e o pessoal pergunta, e no final ela não foi pra África? Aí eu falo, não, a África que foi até ela, né? Que o pai tá aqui, né, hoje. Mas, enfim, né? Essa parte você não contou, né? Do vácuo. Não contei, porque a gente não tinha tocado nesse assunto do relacionamento, né? O assunto, então, era a missão. Mas, diz aí, vamos ver mas... se coincide a história que você me contou, de não ter me respondido. Exatamente, em 2018 estava num evento, né, do Shalom, um fórum, é um evento querigmático que ele reúne as missões do mundo inteiro, né, da comunidade. E então eu já vinha, como eu disse, né, essa questão da missão, da missionariedade, ela estava guardadinha, mas era algo que eu nunca quis muito mexer. E aí, em 2018 anunciaram, né, a questão das expedições Shalom, que era, se eu não me engano, era um mês, tipo, você viajava por um mês, era uma forma de ir em missão por um tempo reduzido, digamos assim, né? Eu não iria, um exemplo, né, quando eu mandei carta, eu pedi para ir em missão, o tempo que a comunidade me pedisse. E na época, querendo ou não, como eu ainda não tinha essa ousadia, posso dizer assim, eu ainda não tinha essa coragem de ir pelo tempo que a comunidade me pedisse, eu vi a expedição como uma chance de ir em missão, mas que eu teria aquele controle, digamos assim, do tempo que eu ia ficar em missão, né? Então, eu fui atrás. E eu sempre gostei muito das ações de promoção humana, que é como eu posso falar? O apostolado, o ministério da comunidade. A nossa maneira de servir a Deus dentro da comunidade. A promoção humana é aquele olhar, né, assim, para os mais necessitados. E aí eu também sempre tive essa quedinha, posso dizer assim. Foi meu primeiro ministério, desde o grupo de oração, eu sempre gostei muito de servir nele. E as expedições eram da promoção humana. Então, assim, ia ali, ir em missão por um tempo que eu teria esse controle, né, por um pequeno tempo, e seria na promoção humana, algo que eu me identificava, algo que eu gostava. Então, assim,
perfeito pra mim, né? Aí fui. E é engraçado que na época do grupo de oração, nem sei se eu já comentei isso contigo. Olha aí, ó. Olha Não, aí, porque ó. falava essas questões de missão, né? Aí os irmãos do grupo é que diziam: ai, tu vai pra Madagascar. E quando saiu a expedição pra Madagascar, aí eu me lembrei disso, né, assim, dessa brincadeira dos irmãos de grupo de oração, e fui atrás, né? Tinha a expedição de Chaves, que o Wellington tinha ido também no mesmo ano, não foi, irmão? Acho que foi no ano seguinte. Não lembro. Aí, enfim, mas tinha Chaves e tinha Madagascar. Aí tinha lá os estandes, eles estavam motivando a gente procurar, né, informações e tudo. E aí, quando eu fui, né, eu me dirigi até o estande para pegar informações. E quando cheguei lá, este belo ser estava... Belo mesmo. E aí a gente trocou realmente, assim, eu pedi informações acerca da expedição em si, se não me falha a memória. E teve essa questão também que ele falou das doações, porque na época eu tinha conseguido também umas doações com umas empresas, né, que trabalham com isso. E aí lá eu falei, poxa, perfeito, né? Eu vou em missão, vou servir a Deus, um tempo pequeno, ia ali para trabalhar com os pobres, ia ser dentista, né, assim. E caramba, perfeito, é esse, né? Esse meu chamado. E aí pronto, ali a gente trocou, ele pediu meu telefone, acho que já de forma esperta, não sei, ele disse que foi profissional, tenho minhas dúvidas. Mas aí, de fato, eu nunca fui uma pessoa muito virtual. Quando chegou essa, né, WhatsApp, enfim, tudo isso, eu sempre fui muito ruim. Sempre fui aquele tipo de pessoa ruim de responder no WhatsApp. Ainda existe esse tipo de pessoa. E sou um pouco ainda. Melhorei. Mas, assim, melhorei na pandemia. Porque acaba que, felizmente ou infelizmente, tive que... Eu acho que é mais infelizmente do que felizmente. Fiquei muito mais tempo no celular. Mas pelo lado, né, do namoro foi ótimo. Eu ter ficado mais tempo no celular, porque aí eu já não demorava tanto a responder. Pelo menos respondia, né? Já é o suficiente. Exato, eu respondia. E aí, assim, também teve... Você falava, né? Ela não estava interessada. De fato, não estava. Olha aí, ó. Mas... Na cara, hein? Na lata. Não pensou 2 vezes. Já deu logo a primeira. Mas, assim, nesse tempo, de forma pessoal, Deus, ele foi realizando muito nessa questão do estado de vida, né? Assim, a abertura para um namoro, para um relacionamento. Nesse ano, especificamente de 2018, eu estava meio que decidida a viver o celibato formativo. Na verdade, já tinha pedido para viver o celibato formativo, minha formadora é que não tinha deixado. E aí depois a gente pode falar o que é o celibato formativo em um outro contexto. Mas, então assim, eu estava fechada, e estava mesmo, não estava interessada, e além de não estar interessada, estava fechada. Então tudo isso contribuiu para que eu não respondesse as mensagens, né, assim, demorava de fato 1 mês, 2, 3 meses para responder. E depois se arrependeu, né, de não estar interessada. Falou, não é possível. Ai. Como eu não estava interessada nesse rapaz tão de Deus? E aí quando foi em 2021, já foi diferente, né, ele mandou a mensagem, eu respondi e a gente conseguia conversar meio que em tempo quase que real, né, assim. Assistimos filme. Ai, junto. foi, ele me chamou pra assistir filme. Primeira vez, a gente conversando. Eu ainda tava assim, de tipo, não. Vamos ver um filmezinho, pá. Acho que é amizade e tudo, enfim. Ao também nem eu ainda, sei lá, acho que ainda não tinha caído muita ficha. Será que não tô interessada? Vale ressaltar que ela dormiu no filme, tá? Então, quando eu entrei no jogo, eu já entrei sabendo. Exato. Minha primeira vez lá, no Natal, dormiu do meu lado, sentado do meu lado no Natal, família reunida, todo mundo brincando, conversando. Daqui a pouco, sinto meu ombro mais pesado. Quando eu olho pro lado, tá a cabecinha dela aqui, ó. Já entrei no jogo sabendo. E detalhe, a gente ainda nem namorava. A gente tava caminhando. No dia do, né? No Natal. No Natal, no dia 24. A gente começou a namorar no dia 26. Mas quase namorando já, né? Então...
E aí, assim, a gente fez isso, né? A gente rezou a quaresma de São Miguel do Frei Gilson. Eu acho que ele mais dormiu do que rezou. Então, não é bem assim, eu dormia. Eu repousava no espírito para poder claro. mergulhar no mistério da coisa ali, né? Inclusive, queria agradecer aí, né? Frei Gilson, pela quaresma de São Miguel, faz bem aí a tanta gente. Eu vejo tantas pessoas que acordam, né? Tem Minha mãe é uma que desde então... disposição de acordar às 4 da manhã para poder estar participando, né, das adorações, do terço, da meditação do terço, né? Isso a gente como católico fica muito feliz, né, de ver o pessoal assim devoto, né, o pessoal que se lança mesmo a viver esses sacrifícios por Nosso Senhor. A Dona Fátima todo dia. Fiel. Na quaresma ela é super fiel e depois, né, da quaresma de São Miguel, ele ainda ficou fazendo toda sexta-feira. Toda sexta-feira a Dona Fátima está lá, fiel. Ali é fiel, viu? E é isso, é ser fiel, né? Até o final é o que nos mantém, né? Que nos mantém firme, que nos mantém de pé. Né? Não ver aqui mais uma vez, no nosso caso, né? Aconteceu lá em 2018, algo que eu pensei tal, não tive um retorno e isso que eu estava na intenção em 2021, eu despretensioso, né? E aí aconteceu, foi surgindo uma aproximação, uma amizade que gerou tudo isso, né? Eu tava lembrando hoje, quando eu coloquei essa camisa de botão aqui, eu tava lembrando de uma que a gente passou logo assim que eu cheguei lá, em dezembro de 2021, que essa foi ótima. Tu lembra, né? Lembro. Mas só um parêntese também que eu acho legal, assim, né, falando do nosso relacionamento, mas da questão de que eu, né, quando a gente começou a conversar em 2021, eu sempre fui uma pessoa muito descrente de relacionamento à distância. Acho que eu já falei isso contigo algumas vezes, né? E cá estamos, né, assim, testemunhas vivas de que não é fácil, mas é possível fazer, né, assim, acontecer. É bem mais exigente, de todas as formas, né, assim. A disposição é bem mais, literalmente, para mim, pelo menos, foi muito isso, né, é mais exigente. Em todos os aspectos, né, assim, a forma que a gente tem que se doar, a forma que a gente tem que se interessar pela vida do outro e, enfim, né, tinha a questão da distância, assim, financeiramente falando, né, também. Dói, bolso dói, mas é amor, já dizia, vai doer, mas é amor. E acho que em outros aspectos, né, também, assim, quando a gente uma ou outra vez, com certeza, né, os dois em algum momento titubearam ali pelo meio do caminho no sentido, vixe, será que eu tô falando da minha forma, né? O cearenseis, o vixe é bem... Mas será que vai dar certo, né? Assim, pelo menos eu vou falar por mim. Eu tinha minhas dúvidas no começo. Eu acredito que o Wellington também tivesse. Eu tive certeza, sempre tive a certeza. Parece. O homem sempre tem certeza do que quer. Muito bem. O homem apaixonado, ele tem que ter certeza do que ele busca, do que ele almeja, do que ele deseja, que Deus quer para a vida dele, e se ele escolheu sim ou não. O papel do homem é esse. Muito bem, ter isso sempre mesmo. a certeza. Mas, então, assim, eu sempre falo, né, quando as pessoas falam quando a gente fala para as pessoas, né, que namoramos à distância por 2 longos anos, todo mundo se assusta, porque eu acho que a grande maioria das pessoas são meio descrentes, né, com relacionamento à distância. Na verdade, hoje em dia, as pessoas estão descrentes até de relacionamento, né, que dirá à distância. Isso é verdade. Mas, assim, foi só um parênteses porque eu achei que foi importante porque, assim, eu também vivi esse processo, né? Além de tantos outros processos durante, o fato de ser à distância também era algo que meio que me assustava, né? Em vários aspectos. E aí, assim, a gente vai se deixando, de fato, Deus agir e também não duvidando, né? Assim, de que é mais exigente. Você tem que estar disposto de alguma forma. Porque se não tiver, realmente aí não faz muito sentido nem começar. Mas isso também, namoro
próximo, né? Você tem que estar disposto, porque também não é molezinha. Tem gente que mora em São Gonçalo, a namorada mora em Niterói. O cara reclama, pô, tem que ir lá em Niterói. Então, a disposição ela tem que vir, Exato. não adianta. Mas, voltando, né? Esse episódio aí que ele falou, esse fato, foi porque o aniversário dele é em dezembro. Olha só, eu acho que nesse dia ela já pôde ter ali uma noção de quem eu era, do tipo inconveniente que às vezes eu sou, das gafes que eu cometo. Exato. Aí ele chegou numa quinta-feira, eu acho. E aí ele, não, preciso comprar algumas roupas. Fui com ele. E na beca, né? Até Natal, conhecer a família. E aí fomos procurar, e roda a loja. Quando passa por uma blusa tipo essa que ele tá. De botão e manga curta. Eu acho linda, de linho. Perfeito, muito bonito, um estilo puro. E aí eu já tinha comprado o presente dele. Não tinha entregue ainda, mas já tinha comprado. Aí ele pega e fala alguma coisa. A gente tava passando, acho que era, não vou fazer propaganda, mas era em uma loja do shopping. E aí tinha um casal vendo esse tipo de camisa. E aí eu chamei ela no canto e falei assim, não gosto daquele tipo de camisa ali. Ele não falou só não gosto daquele tipo de camisa. Olha só, calma. Jeca. Eu falei assim, eu acho que aquele tipo de camisa ali é muito feio e tal, meio jeca, meio capial, várias coisas, né? Comecei a falar. Mas não foi assim, foi esculachando. E ela rindo. Aí eu falei assim, estão ouvindo? Ela não. Aí eu falei, fala, ela, depois te falo. Aí ria. E quanto mais eu falava mal do tipo de camisa, mais ela ria. Aí eu comecei a ficar encabulado com aquilo, até que eu comprei uma pra você. Eu falei, não acredito. Não, e ainda teve mais. A blusa era linda, minha gente, linda. Com certeza. Era um azulzinho claro. Nossa. A coisa mais linda. E no tom de pele dele ia ficar perfeito. Olha aí. Mas aí lá vai, né? Pra mim eu sou muito tranquila, eu não fico ofendida com trocar presente, não, né? E aí eu falei, quando a gente chegou em casa, no mesmo dia, eu já fui logo entregando, né, a blusa, porque eu não tinha mais... A surpresa já tinha ido por água abaixo. Aí eu falei, vamos trocar por uma que ele queira, né? Pelo menos, que ele vá usar. Apesar de que a blusa era linda, maravilhosa. Mas e aí foi isso, né? Assim, o primeiro presente que eu dei pra ele já foi esse fiasco todo. Mas hoje cá estou eu em homenagem a ela. De jeca. De jeca. Botão, manga curta, né? Acho até bonito hoje. Pra agradar o meu bebê, que a gente não faz, né? Mas eu acho que fica essa mensagem aí, né? Que você falou antes da gente contar essa gafe aí, cometida por mim. É essa questão, né, do acreditar do namoro à distância, do ir em missão, né, como a gente começou a conversa. Eu acho que fica muito essa mensagem pro pessoal, né, de se lançar. E a gente também não tá querendo fazer uma promoção do namoro à distância. Sim, não, né? Com certeza. Porque às vezes, assim, você tem uma pessoa ótima, interessante, do teu lado, que vai somar com você, que vocês vão construir uma vida, né? Que vão construir uma família, vão ser abençoados por Deus. Só que pra você que tem essa possibilidade, né? De alguém que você conheceu, ou alguém que era daqui e foi morar longe, ou que você conheceu mesmo longe e tal... Você sinta que aquela pessoa é a pessoa e tem esse receio, como Lívia tinha esse medo, né? Não, a distância. Para você ver que vale a pena, né? Vale a pena e é algo que, fincado em Deus, algo que vem a dar frutos, né? Algo que tem essa possibilidade, né? Dependendo, lógico, de você, da outra parte, que vocês invistam, né? Em vocês. E rapidinho, amor. É uma coisa que, pra mim, né, nesse sentido, como ele disse, não é que a gente tá incentivando todo mundo a tem que ser à distância, mas para aquelas pessoas, como o Wellington falou, de surgiu a oportunidade, uma coisa pra mim também que ajudou muito foi conhecer histórias de casais que namoraram à distância, né, assim, eu me lembro que por providência também, alguns eu fui
de fato procurar. Tinha algumas pessoas no Instagram que eu conhecia e que eu descobri que, né, já eram casadas, mas que quando começaram a namorar foi um namoro à distância, Nem e aí sabia tiveram disso. outros. Então, assim, pra mim, em todos os aspectos, desde o namoro à distância até a abertura ao matrimônio, procurar vida que nos inspire, né, assim. Então, assim, procurei casais cristãos, aquilo que eu, de alguma forma, me veria. Não, me vejo, né, com essa vida, vivendo dessa forma, lutando para viver desse jeito, buscando essas coisas. E aí, vendo testemunhos mesmo, né, assim, de vidas concretas, né? A vida dos santos, claro, né, para mim, na questão de relacionamento. Óbvio que teve Santa Teresinha como uma grande intercessora em todo o contexto, mas de uma forma muito pessoal, para mim foi a serva de Deus, né? A Chiara Corbello Petrillo. E ela tem uma frase que, quando eu li o livro, me marcou muito. Ela falava que o tempo do namoro, ela faleceu de uma doença, né, de câncer, e ela disse que as dores e os sofrimentos do tempo dela de namoro foram muito maiores do que as dores da doença, né? Então, assim, exatamente porque são muitas lutas, né? É muito sair de si, é muito olhar para o outro, muita doação. Você, dentro do relacionamento, a gente se depara com muita coisa nossa, né? Assim, que a gente, o relacionamento, ele vai nos mostrando, na verdade, né? Assim, quem somos. E aí, às vezes, a gente não vai se descobrindo tão bom assim como a gente achava que era, né? Exatamente. Então, eu acho que fica muito isso, né? Essa mensagem pro pessoal, né? Já que ela falou sobre essa questão de conhecer outros casais que viveram essa realidade, a gente também se disponibiliza, né? Caso vocês queiram estar mandando mensagem, né? Desde já, segue a gente lá, @_ o nosso podcast no Instagram, né? Eu, de forma pessoal, @discípulo Tom, tô lá para vocês mandarem a mensagem, Lívia Souza com Z, Araújo, tudo junto. Que aí vocês podem estar chamando a gente lá no privado, mandando mensagem, caso vocês estejam vivendo alguma dificuldade, né, no Se eu namoro. demorar a responder, não é pessoal. Ou seja, manda pra mim, que eu passo pra ela, é mais fácil, né? Que aí a gente vai poder estar ajudando, né, vocês assim, né? A gente reza junto, enfim, eu acho que dá pra criar uma rede maneira pra gente poder estar construindo esse caminho de santidade rumo ao céu junto. Mais uma vez, quero estar agradecendo aqui a Maná Artigos Religiosos Católicos. Quero fazer aqui também a propaganda da Maná, aqui nos disponibiliza o espaço mais uma vez. Contos maravilhosos. É um livro, né, de fábulas, é um livro mais voltado, né, para o público infantil, né, que a gente está fazendo a propaganda, e também esse que é uma edição, tem vários volumes, esse é só o primeiro volume, que são as Fábulas de La Fontaine, que vocês também podem estar olhando aí no site da Maná, maná.com, manacatólica.com.br, né? Vai estar aqui na tela, em algum lugar, não sei onde, o QR Code, aí vocês escaneiem que vai direcionar vocês diretamente pro site. Mais uma vez, obrigado, Maná. E aqui na loja física também tem muitas. Antes da gente começar, eu fiquei olhando, né? Muita opção de livros, muito bom mesmo. Muito, muito, muito bom. Falando de relacionamento, muitos livros sobre vocações, né? Quem não é chamado ao matrimônio, né? A outros estados de vida. E sobre diversos assuntos que valem a pena serem lidos. Então, é isso. Agradeço você que está aí assistindo esse vídeo, que nos ajuda bastante. Você possa, né? Se você não passa por essa realidade, você pode estar enviando alguém que você conheça e sabe que passa. Você pode também estar enviando esse vídeo para alguém que acha o conteúdo interessante, né? A nossa intenção aqui vai ser sempre ajudar. E também quero agradecer a disponibilidade do meu amor, né? De poder estar vindo aqui fazer essa parceria comigo. Meu love aqui, né, se dispôs a estar gravando esse episódio. Ela, assim, é um pouquinho mais tímida,
né? Só um pouquinho mais tímida do que Só um eu. Hein? pouquinho. Nós dois somos Ele- tímidos, nós dois. Nem Só que ela é um pouquinho apresentado. mais do que eu. E eu queria estar agradecendo meu bebê por estar Por nada, participando, meu amor. contribuindo com a gente aqui do O Nosso Podcast, o meu, o seu, o nosso. Caso você também queira estar adquirindo nossa caneca, você de qualquer lugar do Brasil, entre em contato com a gente aí, você também vai estar ajudando a gente de alguma forma. A nossa intenção é sempre essa, evangelizar, falar de Deus, trazer temas assim bem atuais, né, e compartilhar a nossa realidade, que você talvez ache que você está vivendo certa realidade sozinho, mas você não está, né? A gente passa por várias dificuldades nesse mundo de hoje, que nos oferece tanta coisa, que tenta nos desviar do caminho do Senhor, e a gente pensa que está sozinho, mas nós não estamos, né? Além do nosso Senhor que está por nós, nós temos a companhia de amigos, talvez pessoas que a gente nem saiba que passa por isso, que podem estar nos ajudando. Então, compartilha aí esse vídeo, ajude-nos, tá certo? Muito obrigado mais uma vez por ter participado e assistido o meu, o seu, o nosso podcast. Valeu!